Começamos mais um podcast aqui da ISOCED e hoje nós temos um convidado ilustre, mas antes eu quero que você se inscreva em nosso canal ISOCED Regional Chapecó, nos ajude a chegar a 1.000 inscritos e também não deixe de colocar aí no sininho, né? E aí sempre nós, todas as semanas, temos aqui convidados ilustres, diferentes, e hoje eu tenho essa grande honra, oportunidade de receber o nosso amigo, nosso irmão, ele que é cantor, ele que é produtor, ele que é locutor, também filho de pastor, o nosso amigo e cantor Doni Silva. Seja muito bem-vindo, Doni. Também juntamente conosco o Kleber, né, pastor Kleber aqui sempre juntamente conosco aqui no podcast. Eu quero, Kleber, já começar aqui perguntando para o nosso amigo, uma pergunta eu acredito que todos, ou aqueles que são assim como eu, filho de pastor, como é ser filho de pastor? Muito bem, é um prazer estar com vocês aqui, pastor André, pastor Kleber, né? O Marcos aqui com a gente também nos bastidores, né? E é um prazer muito grande estar com vocês aqui em Chapecó, participando desse momento. E é uma pergunta assim que o filho de pastor, quando ele ouve esse apelido que a gente ganha, né? Desde o berço, né? Dá um certo arrepio, né? E eu conheço várias histórias de filhos de pastores que não é colocar a culpa em ministério Exato. ou no pai, alguma coisa assim, mas é devido ao processo e as histórias, né? Mas ser filho de pastor, tem muita gente que fala é ruim, eu falo assim, é uma honra, né? Para mim é uma honra ser filho de um pastor, ainda mais falando do meu pai, o saudoso pastor Pedro Lima da Silva, né? Que deixou um legado muito grande e não é que eu queira fazer ou ser igual a ele, né? Deus me deu um ministério e tenho todos os dias eu agradeço a Deus, pastor André, porque por onde o meu pai passou ministrando a palavra, Deus tem me levado ministrando louvor. E tem lugares que eu já ajoelhei na mesma cadeira que ele ajoelhou para chegar para ministrar naquela igreja e Deus falou comigo dele, e para mim tem sido muito grande a honra de estar fazendo isso. E aonde a gente chega, onde a gente passa, esse dia eu estava em Curitiba numa agenda, o pastor que estava ministrando a palavra lá falou do meu pai. Então para mim é uma honra muito grande. Claro que tem as As dificuldades. os prós e contras, né? Sim. Mas ser filho de pastor, acima de tudo, assim, é uma bênção. Não é para É todos, verdade. porque assim a gente não tem nome, né? A gente não tem E, um nome, não tem. é Quem que verdade. fez isso é bom. Se é É, bom, é o filho do pastor. Se é ruim, foi o filho do eu, pastor. eu tenho, É tudo filho do pastor, né? eu tenho uma situação que aconteceu até comigo. Eu fui convidado para ministrar em, em, é, ali no Paraná, não é em Pato Branco, ali perto, Francisco Beltrão. Francisco Beltrão. E aí chegando lá, já era pastor e tal. Vamos ouvir, né, agora recebendo o filho da pastora Marise. Então é Exatamente. como tu falou, às vezes a gente não tem nome, né, quando é filho de Até pastor, hoje, né? né, pastor? Às vezes eu chego num lugar, o pastor apresenta, ó, tá aqui e tal. Ele é filho do pastor Pedro Lima. Quantos conheceram o pastor Pedro Lima? Olha só. E é a identificação que aí parece que quebra um gelo ali, né? Quando, você é o filho do pastor Pedro Lima. Então já me sinto mais em casa. E para mim isso é uma honra, né? É A gente verdade. poder estar indo no mesmo caminho, né? E poder trilhar esse caminho para a gente daqui a pouco se encontrar com ele lá também, né? Verdade. Mas, Doni, falando de louvor, né? Você tem vários clipes e também, né, músicas que você também não da sua escrito, né, mas é interpretado por Sim. sua voz. Como começou a carreira de cantor, né? Eu sei que acredito eu, né, conhecendo, né, começou muito cedo, desde pequeno, assim também como filho de pastor. Mas como começou essa ascensão, né, como cantor? Pastor, assim, na verdade, assim, a gente está na igreja, eu nasci já, o pai já era obreiro, né? Então a gente, e na época, lá um tempo atrás, vocês estão nos assistindo, vocês vão lembrar, quem já viveu isso,
os pastores não tinha hoje, que nem tem, as igrejas têm uma banda formada, não tinha, então assim, eram os filhos de pastor que faziam toda essa parte. Então o pai e a mãe ensinavam a gente. Eu não posso dizer a mesma coisa, porque se eu cantasse, a igreja ia vazar, viu, Dona? É Então, que assim, tem que ter talento, né? lá na nossa, o pai e a mãe, a gente se criou com eles cantando os hinos da harpa, eles cantavam com violãozinho, né? Eu lembro, eles faziam, não tinha pastor, uma mão de obra para ajudar, então, e a gente se criou e foi, aí vinha um irmão cantando, vinha a irmã e já vinha tudo, e a gente aprendeu e foi nessa. Hoje eu tenho 2 irmãs, 3 irmãs e mais um irmão, todos nós se juntar, a gente canta todo mundo junto né, tempo de rádio, sou locutor também, porque o pai tinha um programa na Rádio Fronteira, o pai era pastor em Palma Sola, Olha só. e ele tinha um programa em 94. Né? Eu tinha uma média de 6 anos, pastor, para você ver e entender que o poder de uma palavra. Né? E o pai me levava junto nesse programa de rádio todos os domingos. Ele apresentava de Palma Sola a Barracão, ele ia para fazer um programa nessa rádio. E um dia eu falei, pai, um dia eu quero trabalhar nessa rádio aqui, eu vou trabalhar aqui nessa rádio. E o pai falou, tá bom, meu filho. Poder da palavra. Né? Imagina, eu tinha uns 6, 7 anos. E o que eu fazia? Eu ia junto com o pai, e o pai me colocava ali as cartinhas. Aquele tempo os irmãos participavam atrás de cartinhas, né? Então você lia a cartinha do irmão, mandando um abraço, tal, tu lia. E eu peguei essa ideia e eu falei, não, eu quero fazer isso. Tanto que a minha profissão é locutor. Trabalhei em 3 rádios do sistema de fronteira de comunicação. E em 2011... Veja bem, às vezes o tempo de Deus não é o nosso, né? Isso eu tinha em 94, tinha uns 6 anos. Em 2009, eu trabalhei de 2009 a 2011. Em 2009 eu estava estreando meu programa na Rádio Fronteira, no Sistema Fronteira de Comunicação. E até hoje, cara, eu tenho comerciais lá na minha voz, na Fronteira, em várias rádios da região. E o poder da palavra, né? Então, assim, devo tudo isso aqui ao meu pai também, porque ele ensinou a gente nesse caminho. Por isso que eu falei, filho de pastor para mim é uma honra, porque tem histórias que filho de pastor não foi bom, mas para mim, o filho de pastor, para mim, ele me mantém vivo essa chama, né? Que nem eu falei esses dias numa igreja, que o sonho do pai, eu acho que o sonho da sua mãe, do seu pai, é ver o senhor trilhando esse caminho que o senhor seguiu deles, né? E o pai, ele veio, ele tentou me conduzir. E um dia eu cheguei e falei assim, pai, esse sonho não é meu, é um sonho seu. Eu sei que deve ter doído nele isso, né? Mas eu falei, pai, assim, eu quero que o senhor entenda. Eu não quero isso para minha família, eu não quero que a minha família passe por tudo que o senhor passou, por tudo que nós passamos. Não foi ruim, eu já costumo dizer, não foi ruim, mas assim, eu falo assim, eu posso ter uma condição diferente de oferecer para minha família. Né? Não saindo do plano de Deus, porque às vezes não é questão, agora se você não sei isso daqui, você está fora dos planos de Deus. Né? A gente tem que tirar isso da cabeça. Você não saindo da presença de Deus e fazendo algo para Ele, você também está fazendo dentro de um caminho certo. Né? Então falei bem com ele, depois ele entendeu também, né? Porque assim, pastor, a gente passou muitas coisas assim, não vou dizer assim, passamos fome, não. Deus não permitiu isso. Mas, e eu conto isso com orgulho para provar a fé e dizer que Deus ele é com quem está na direção certa, porque teve alguns lugares, pastor, eu era pequeno ainda, eu sou o mais novo da família, né? Que a mãe ela servia a mesa, quando os filhos estavam em casa ainda, ela servia a mesa, a gente tomava, era um chá, um café com bolacha, e ela falava, agora vocês vão para o quarto de vocês vão orar para Deus mandar o almoço, que não tinha mais, que tinha acabado, o que vocês estão comendo aqui não tem mais. E eu lembro que a gente ia, e eu não entendia muita coisa, eu era o mais novo, então eu via o meu irmão chorando, minhas irmãs lá orando e clamando e pedindo, e eu chorava junto, eu estava ali, Deus entende isso. Deus entende isso. E Deus ele é tão bom, tão misericordioso, que logo batia alguém na frente de casa. Às vezes Deus mandava alguém que não é nem de igreja, mandava gente de mercado, estava lá, o pessoal mandou trazer para vocês aqui uma cesta básica, a gente nunca ficou sem. Mas viveu num limite que eu cheguei, pai, eu não quero oferecer isso para a minha família. Né? Então, hoje eu saio cantar, eu não me considero, pastor, um cantor profissional, não. Eu sou o que vocês já me viram, e quem me conhece sabe como que eu sou.
mas não me considero um cantor. Ah, sou um cantor, eu busco. Não busco nada disso. Eu só quero assim que, primeiramente, quando eu subir num altar, primeiro que tem que receber o meu louvor, a minha adoração é Ele, para depois Ele trazer para a igreja. Não, e nós somos prova disso, né, Kleber? Pastor André, nessa caminhada do Doni Silva, eu tive a oportunidade de algumas vezes estar acompanhando o cantor, o levita Doni Silva, nos Gideões, em várias cidades, igrejas que ele esteve louvando. E eu queria ouvir de você, Doni Silva. Eu sei que são momentos que muitas vezes na estrada, em deslocamentos, madrugadas, são momentos às vezes difíceis, longe da família muitas vezes, mas também eu creio que há momentos também de alegria, há momentos que fazem valer a pena você estar nessa labuta, nesse levar a mensagem do Senhor, de louvar e adorar a Deus. E eu gostaria que você falasse um pouquinho, Doni Silva, para os nossos ouvintes que nos ouvem e também nos assistem nesse podcast, um pouquinho dessa história. Muito bom, Kleber, pastor Kleber, né? A sua pergunta e é verdade. Não né, pastor André, o senhor no seu ministério de pastor, o Kleber também, quantas vezes nós já pensamos em desistir já, né? Verdade. Eu não vou ser aqui, mas assim, já pensei em desistir várias vezes, falar, meu Deus, será que tá certo isso? E já veio desânimo muitas vezes, mas assim, nessa estrada tem muita coisa que acontece com a gente, tem muitas provas que Deus nos coloca à frente, tem muitas respostas que Deus nos dá na estrada, né? E eu sempre questionei isso. A questão assim, vai estar cantando, porque assim, tem muitas pessoas que eles pedem assim, quanto você ganha para fazer isso? Né? O pessoal de fora, você fala assim, viu, você está ganhando quanto? Né? E eu sempre falo assim, cara, eu não ganho nada para isso. Eu faço porque assim, quem tem Deus, quem tem um propósito, entende. Sim. Agora quem não tem, fala, cara, mas como que tu faz isso assim? E eu questionei muito o meu pai saía pregar muito, e eu falava assim, você não cobra nada de ninguém, o pai saía ministrar, né? E voltava contente, eu estou fazendo para Deus. Hoje eu entendo isso, né? Então, Kleber, teve vários assuntos, várias histórias, né? Teve uma vez que eu estava com a banda Balanço Cristão ainda, né? O Rafael, o Kelvin, aí de Pato Branco, essa galera, uma galera muito top. Até hoje a gente às vezes canta junto. E a Balanço Cristão ficou um período de 5 anos, né? Eu cheguei num momento assim da banda assim que eles precisavam recomeçar porque aconteceu o falecimento do irmão do Rafa, que era o proprietário da banda, era o vocalista e o guitarrista, né? Então Deus recolheu ele e aí o Rafa ficou um tempo e me chamou e nós estava indo cantar numa tribo de índio lá em Mangueirinha. Olha só. E aí é uma história engraçada, porque assim, nós chegamos lá e tinha assim vários... Isso que ano, Doni? Foi em 2017, mais ou menos, 2017 ou 2018. Aí nós chegamos lá, nós éramos uma das atrações, né? Uhum. Então, tinha vários cantores, várias apresentações, estava lá o prefeito da cidade e um monte de gente, assim, uma festa bonita. Era o dia do índio, né? No dia do índio, mês de abril, se eu não me engano, mas eu sei que estava bem, bem friozinho. E, rapaz do céu, nós chegamos lá e esperamos chegar a nossa vez e cada atração 1 hora para se apresentar, né? E nós chegamos e começamos a tocar a nossa parte lá. Eu sei que era 9 horas da noite, nossa apresentação. Começamos às 9 horas e começamos. E aí o pessoal, a Balanço Cristão, para quem ainda não ouviu, vai lá, Balanço Cristão, eu vou para o céu, Deus que nos contagia, você vai ouvir nós lá cantando. É um estilo gaúcho, é animado, é gaita, é vaneira. E quem que não gosta desse ritmo, né? Sim. E aí nós começamos vários hinos, né? O Trem das 12, Promessa na Bíblia, e fomos indo, né? E aí quando deu a nossa hora, eu me lembro assim que eu falei assim, agora é a nossa última, e cá, para o pessoal, né? Tudo um monte de índio assim na frente, assim do palco, né? E quase 10 horas da noite já, né? Agora é a nossa hora e nós encerrar aqui, e encerrar o quê? Os índios não deixaram nós encerrar. Olha só. Não, e eles calçaram o pé lá, eu falei, nós vamos apanhar tudo esses índios aqui. Aí o organizador do evento falou, viu, toque mais um pouco aí, continue tocando mais um pouco aí. E resumindo para vocês, nós tivemos que terminar
Era quase meia-noite. Meu Aí Jesus. no sereno, assim, aquele serenão quase sem voz, mas nós tivemos que terminar ainda meio que, e sair meio fugindo deles. Olha só. E eles queriam que ficasse a noite inteira tocando. Uhum. E assim, a maioria, pastor André, Eu acho que eles deles... queriam aproveitar o cachê, ó. Estão pagando, tem que ser. Não, mas só que daí tinha mais cantores que estavam Olha só. esperando. Ah, tava Tinha esperando. mais atrações esperando para se apresentar. Nós era uma delas, Olha né? só. E aí eles bateram. Mas os índios mesmo, vieram na frente do palco ali, não deixavam nós parar. Nós falávamos, agora não é a última nada. E daí tu fala assim, ó, ou nós cantamos, ou nós vamos apanhar aqui, né? Mas assim, para você entender assim, ó, foi tão bom porque assim, a gente foi um evangelismo ali. Porque a maioria daqueles índios não eram cristãos. Olha só. A maioria deles estavam ali, mas de uma forma que Jesus ele trabalha de um jeito diferente. Jesus ele trabalhou dessa forma. Eles pediram algo que pelo estilo eles foram evangelizados. Né? E no final, pastor, a gente fez uma oração, tinha índio ali chorando assim, abraçando um outro, lá se abraçando, chorando, que a gente via assim, cara, é Deus que está nesse negócio. Que bênção, né? Então, assim, é uma que se marcou bastante isso, porque eu nunca vi, sabe? Não, o cara bateu o pé e falou, não, vocês não vão parar de tocar, vocês vão continuar. E daí nós. Aí eu falei assim, ó, ou nós paramos e nós saímos corrido daqui, né? Ou vamos cantar. Aí a gente gosta de cantar, a gente continua cantando. Doni, eu sei que também está difícil, né? Difícil que eu digo de levá-lo, né? Às igrejas, né? Porque aí a agenda e tudo mais. Mas um exemplo, pastor, igreja, né? Eventos que queiram levar o Doni Silva. Como que seria o contato, redes sociais? Como encontrar o Doni Silva? É muito fácil, na verdade, né? Você fala aí com o pastor Kleber, meu empresário, né? É isso aí. Pode ter o primeiro contato com ele, não, mas brincadeira, gente. No Instagram é donisilva.cantor, né? A rede social minha é essa, donisilva.cantor. Tem com a minha esposa ali também, que é Doni Vivian, né? O Instagram. E também o contato telefônico, que é o 469-9921-0271. Você pode me chamar, eu mesmo respondo. Não tem cachê, não tem valores. O Kleber sabe como que a gente trabalha, né, Kleber? E me lembrei mais um aqui, pastor, na Bahia. Na Bahia, Deus assim, não é que a gente não tinha, mas Deus ele faz provas com a gente para mostrar assim, ó, eu estou contigo e é isso. Na Bahia eu cheguei e passei uma balsa lá e eu fiquei, acho que foi na segunda vez, se eu não me engano, fiquei num barzinho, assim, depois da balsa em Porto Seguro, que um pastor vinha buscar para ir para uma agenda. E eu aqui num lugar ali, que passou a balsa, tendo o pessoal comer ali e tal, e eu tinha R$20 em dinheiro. Naquela época ali, lá ainda o Pix não era muita gente que aceitava. Eu tinha dinheiro no Pix, não é que eu não tinha dinheiro. Eu tinha um dinheiro no Pix ali, mas em dinheiro, que a mulher falou assim, ó, não aceito o Pix aqui, é só dinheiro. Eu tinha R$20. E aí eu falei assim, o que dá com esses R$20? Ela falou assim, ó, dá um bolinho de carne e um coco. Eu falei, então, e eu com uma fome, rapaz do céu. Aí eu falei, então, pode ser isso aí, eu comi isso. E aí fomos para a igreja. Chegamos lá, uma irmãzinha lá do Circo de Oração, lá na Bahia, o povo é crente, hein? Uma irmãzinha lá do Circo de Oração terminou o Circo de Oração, ela veio. E deu R$20. Olha só. Os mesmos 20. Ela deu os R$20 ali e falou assim, isso aqui é só para você entender que eu cuido. É eu que cuido de tudo. Né? Eu não devo nada para ninguém. Então, assim, depois que eu entendi aquele versículo, buscar primeiro o reino e a sua justiça e as demais coisas é tudo isso aqui do nosso dia a dia. Verdade. Mas você colocar Deus em primeiro lugar, quando você acorda, você não pegar o celular, você não fazer nada, você só pegar, levantar e dobrar teu joelho, agradecer por aquela noite, falar, ó, hoje eu estou aqui, onde eu colocar meus pés, o Senhor vá na frente, que quem me veja, quem conversa comigo, sinta a tua presença. É isso que Deus ele quer isso, é a primícia, né, pastor? Deus ele quer ser o primeiro. É a mesma coisa que um aniversário, um bolo ali. Né? Tem aquela euforia de o aniversariante para quem vai dar o primeiro pedaço do bolo. Verdade, né? Verdade. A pessoa que ganhou o primeiro pedaço é a pessoa mais importante ali da festa, porque a pessoa, esse aqui é o seu pedaço. Mas se você entender o propósito do bolo, o restante do bolo tem o mesmo sabor. É a mesma coisa. Só que teve um gostinho diferente para aquela pessoa ali. Então Deus é isso, Ele quer ser o primeiro. E depois que eu entendi isso, de colocar Ele em primeiro lugar, pastor,
eu saio de cabeça erguida, vim para cá esse final de semana, parei todo o meu serviço. Antes eu ficava, o Kleber é testemunha, eu saía com um monte de coisa junto, né, Kleber, de serviço junto, porque eu tinha medo, pastor, de perecer. Sim. Eu tinha medo, porque era muita história. Eu tinha medo, só que eu não tinha entendido o propósito ainda de colocar, deixar nas mãos dele. Hoje, não. Descansar, né? Descansar, porque eu estou saindo fazer algo A vontade que é de pro Deus, né? Pai, que é o dono de tudo, que deu tudo para nós, porque o que nós temos aqui é tudo dele, É né? verdade. E aí a gente sai com aquele medo. Quando eu entendi assim, não, eu vou fazer o seguinte. E pastor, assim, ó, Deus ele é maravilhoso, porque eu volto para minha casa depois desse final de semana, Deus abre portas, escancara portas para mim lá. Parece que ele, ó, tá vendo? Faça para mim que eu faço por você. Deus é maravilhoso, né? Então hoje vai estar em Faxinal dos Guedes, amanhã à tarde vai estar aqui no Distrito Marechal Borba, aqui em Isso. Chapecó, e à noite aqui juntamente conosco, aqui no Templo Sede, né? Que alegria, Doni. Bênção Né? de Deus. E aí, como você, né, mencionando, isso é o descansar em Deus, né? Descansar em Deus. Nós também estamos vendo aí o seu clipe, como que os nossos ouvintes, né, aqui do YouTube, né, que estão nos assistindo, podem encontrar o Doni Silva também no YouTube. Isso, mesma rede social do Instagram, Doni Silva Cantor. Você vai achar no Instagram, vai achar no YouTube também os nossos clipes. O Kleber, ele acompanhou algumas gravações desses clipes também, né, Kleber? E Deus, pastor Deus, assim, proporciona muita coisa Deus dá pra gente. Foram 3 clipes, né, Kleber, que a gente subiu gravar em Joinville com o Marquinhos. O Marquinhos é um cara fenomenal e agora está terminando o estúdio dele agora, fez um estúdio lá, pai do céu, pensa, vocês vão, daqui uns dias vocês vão conferir que eu vou ir para lá, vou fazer alguns vídeos lá. E Vem coisas novas vem agora? coisas novas, letras, tem composições minhas também que tá vindo também. Olha só que E bênção. tem muitas novidades, mas assim, pastor, tudo dentro de um tempo, sabe? Eu não gosto de acelerar nada, e até porque, como eu falei, eu não sou um cantor profissional que eu tenho que estar aparecendo e trazendo coisa. Então, assim, eu gosto, Deus, claro, eu faço a minha parte, eu Sim, faço. sim. Mas eu deixo que Deus trabalhe da forma dele, no sobrenatural, assim como nos Gideões, até hoje, pastor, até hoje eu não consigo entender como que eu cheguei nos Gideões Missionários. Tem uma história aí sobre os Gideões, não tem? Até hoje, assim, eu não consigo entender, pastor, como que eu cheguei. O Kleber, tu estava junto, né, Kleber? Na abertura dos Gideões Missionários, pastor. Na Isso aí, abertura, no queria primeiro entender. culto. Pastor Genival Bento estava ministrando, né? O baixinho, aquele, um tocha, né? E eu cheguei, pastor Adriano, vice-presidente dos Gideões, com o pastor Zilmar. Conversei por telefone com ele. Ele falou, ó, filho, venha para cá, chega aqui e me chama. E eu fui para lá, cheguei lá, falei, pastor, tô aqui, mas eu pensei, cara, uma multidão daquela jamais, né, pastor? Quando eu vi, pastor, eu estava em cima do altar lá dos Gideões Missionários, na abertura, sendo chamado para cantar. E o pastor Zilmar, ele, se você procurar no YouTube, foi em 2022, a primeira vez. Você vê no YouTube lá, tem ele vindo. O pastor Zilmar, ele veio, me cumprimentou, me abraçou, pediu, ele lembrou de mim desde a época lá. Por isso que eu falo, filho de pastor, eu no meu caso, pastor, é uma honra porque assim, o meu pai e o pastor Zilmar eram pastores perto de cidades próximas, ele era de Beltrão, o pai de Realeza. Então, tinha essa amizade. E ele veio, ele me conheceu ali, ele me conheceu pequeno, ele me conheceu, veio ali, pediu da minha mãe, pediu. E aí ele cantei um louvor lá, fiel adorador até hoje, né? Povo adorador, segue destemido. Terminei de cantar, pastor. O pastor Adriano falou assim, vai ficar até quando aí? Eu falei, pastor, estou voltando hoje, eu só vim para me cantar. Aí ele falou assim, viu, tenta vir no sábado que vem, que eu vou colocar você cantar lá no pavilhão maior. Marco Feliciano vai estar ministrando e eu vou colocar você cantar lá. Olha só. Aí eu falei pro Kleber, Kleber do céu, o Kleber é um abençoador, você sabe disso. Sim. O Kleber falou assim, Doni, pode marcar com ele que eu vou te trazer, que não vou te cobrar nada, para tu ver como que Deus é, né? Eu não tinha condição de eu voltar de novo lá. Mas o Kleber falou assim, pode marcar que você vai vir, porque eu vou te trazer, eu vou vir contigo aqui. E a gente voltou lá, né, Kleber? A gente cantou, tinha mais ou menos umas 7.000 pessoas, né? Cantei aquele, ó meu Deus, reaviva a tua igreja de novo. Foi coisa mais linda, assim, pastor, assim, a igreja inteira, os Gideões inteiros adorando, assim,
foi tremendo, sabe? No outro ano eu participei, no outro ano eu participei, então aí talvez esse ano a gente participe de novo. Mas Com assim, certeza, com certeza. mas assim, e falando das gravações, esses 3 clipes assim, eu fiz na fé. O Marquinhos falou assim, Dona, você precisa gravar alguma coisa, vamos produzir um material? Vamos. E eu falei assim, quanto você me faz, Marquinhos? Ó, vai dar valor X. E eu te parcelo, você pode pagar parcelado. Ele falou para mim. Eu falei, claro que eu vou parcelar, não tem como te pagar tudo isso aqui, né? E isso no mês de agosto. Em setembro, alguém da minha cidade falou assim, Dona, eu tenho um dinheiro aqui e eu quero passar para você. Eu vi que você grava clipes e você investe nisso. Eu queria passar para você. Olha só. Sem assim, pastor, assim, sem eu ir atrás, sem nada. Mas é Deus, né, Doni? A gente pode ver essa questão, Deus operando, né? Trazendo e colocando no trilho, poderíamos Exatamente. dizer dessa forma, né? Sim. Desde a tua trajetória ali, como filho de pastor, você falando para o seu pai, e é o talento também, né? Louvores que tocam a alma, né? Tocam a alma. Então, Então, assim, pastor, a pessoa me dá um arrepio, vamos dizer. Ó. A pessoa falou assim, ó, eu vou te transferir, me passa o teu Pix, que eu vou te transferir o valor. Eu falei, faz o seguinte, eu pensei que ia ser uma parcela. sim. Eu pensei que ia ser uma parcela na verdade, assim, eu não dei nem muita atenção, né? Eu falei, naquela correria do dia, assim, eu falei assim, viu, eu vou te passar o contato, o Pix direto do Marquinhos, que é o produtor que vai produzir, e daí nem passa para mim, você já passa direto lá para ele. Tem certeza, mano? Falei, não, tenho certeza, porque eu vou gastar bastante, então pode... Então tá, vou mandar. E aí pegou e mandou pro Marquinhos. Né? E o Marquinhos logo me chamou. Falou, cara, eu recebi um Pix aqui de uma pessoa e assim, ó, só me fala o que é isso daqui, você não ia parcelar? Que daí eu mandei o contato, falei, ó, chama esse contato aqui, o Marquinhos, pede a chave dele, onde que ele quer que mande para você, e vocês conversam aí, né? E aí ele falou, ó, o cara me falou que é para você e tal, mas assim, eu pensei que tu ia parcelar, tu pegou emprestado dinheiro? Eu falei, não, cara, por quê? Eu falei, daí que eu fui pedir, quanto que é? Sabe quanto que ele tinha mandado, pastor? Eu vou falar porque eu não, né, não tenho por que esconder, né? Foram 10 mil reais. Olha só. Ele falou assim, o Marquinhos falou assim, Doni, tá tudo pago. Olha só como Os Deus 3 é bom. clipes, ele tinha me passado esse valor, pastor, eu não tinha passado para ninguém. Eu falei para você que lembra o valor? Não. Eu não tinha passado para ninguém, eu só falei assim, Deus, só me dê jeito de eu pagar isso. Mas eu vou fazer, em nome de Jesus eu vou fazer, com fé. E fiz aquela, mas eu ia parcelar. Por isso que eu falo assim, a gente não consegue imaginar o tamanho de Deus. É né? verdade, é verdade. Às vezes a gente pensa tão pequenininho que se você olhar para ele, ele está com uma bandeja desse tamanho para te dar e você fica ali mesquinhando alguma coisinha, entendeu? Para não depender, não pedir para ele. Peça para Deus o que você quiser, você que está nos assistindo, peça o que você quiser. Ele é o dono de tudo. Então, quando o Marquinhos falou assim, Doni, é 10 mil reais, cara. Tá tudo pago aqui, meu amigo. Que benção. Cara, eu larguei tudo, comecei a chorar, dobrei meu joelho, estava no meu estúdio, dobrei meu joelho, comecei a chorar e agradecer a Deus. E Deus me tomou ali. E eu falei, não, Deus, eu preciso fazer mais por ti. Eu tenho que parar de dizer não para agendas, porque eu estava, tentando deixar um pouco de lado para mim trabalhar. Sabe, pastor, é a preocupação hoje da gente, é o financeiro, você querer dar uma vida boa para os teus filhos, né? Então, eu falei, não tem como eu parar isso. Não é minha isso, não é meu isso daqui, né? Não posso dizer não para quem me deu a vida, né? Então, me coloquei à disposição de Deus e Deus só foi honrando. Chegou no final do ano, o Marquinhos falou assim, ó, Doni, você precisa produzir mais uns trabalhos e tal, né? Que o Marquinhos é um baita de um produtor. E aí, ele falou assim, eu estava pensando aqui, orei aqui, Doni, eu estou montando a minha gravadora, tudo. E olha só como que Deus é, né? E eu preocupado já, assim, com lá para frente, o que eu ia fazer agora? Eu falei, cara, né, a gente se preocupa. E o Marquinhos falou assim, ó, Doni, eu quero te fazer uma proposta, te oferecer um contrato, e eu quero que você seja uma das vozes da nossa gravadora. Olha só. A voz solo, eu quero que você seja
a voz do meu estúdio aqui de Joinville para o Brasil inteiro, quero ter você aqui no nosso portfólio, você aceita? Eu falei, meu amigo do céu. Falou assim, você não vai ter gasto mais com gravação, com nada. Eu vou fazer tudo para você. Você só vai vir, colocar a voz aqui, vai gravar e você vai fazer a agenda, você vai trabalhar para Jesus. Tá bom assim? Eu falei, ótimo, meu amigo, tá muito bom. Então Deus, ele é isso. Ele abre portas, Não precisa nem ter parede, ele abre uma janela, abre uma porta, ele faz. Não, com esse testemunho aí é para aquelas pessoas que estão nos vendo aí tomarem posse, né, da bênção, da vitória. Aqui o Doni Silva aqui compartilhando juntamente conosco um pouco aí da trajetória, da história, de vivência, né, do talento que Deus aí concedeu a ele, daquilo que Deus já fez, né? E nós aqui, né, Kleber, muito honrado, né, muito Com honrado, certeza. né, de poder receber aqui o cantor Doni Silva. É isso aí. É uma alegria para nós, né, pastor? É uma pessoa que um dia foi apresentado a nós e nós tivemos uma amizade, uma proximidade. E eu sou testemunha de muitas coisas que ele relatou. Eu me lembro muito bem daquela passagem dos Gideões, né, Doni? Uma noite com o ginásio completamente lotado, né? Eu lembro que antes que antecedeu, quem louvou o Doni Silva foi o cantor Leandro. Leandro né? Borges. Leandro Borges louvou ali. Na sequência veio Doni Silva no auge do evento dos Gideões. E na sequência já veio Marco Feliciano com a mensagem. Então é a mão de Deus ali, não tem como, né? A gente sabe que lá é um local que as pessoas, os levitas, eles vão lá e ficam talvez o dia todo, né, Doni, aguardando uma oportunidade para poder mostrar o seu talento, para poder ser usado pelo Senhor também ali. E Deus aprova ali naquele momento, né, Doni, de honrar, né? Que foi só de Deus, é só Deus que faz isso, né? Isso são testemunhos, né, que Deus ele está, né, quando a gente nos coloca, né, à disposição, né, à disposição, e Deus ele sempre vai prover, né, como aí o Doni falou, não abrindo portas, né, mas abrindo janelas aonde não tem. Mas nós estamos chegando ao final, né, ao final de mais um podcast, né, aqui. Quero que você se inscreva em nosso canal, não deixe de se inscrever, de apontar aí no sininho, aponta, é simples, né, Doni? Para receber as notificações, as né? notificações. Comentar, né? Lá para dar engajamento também, né? Comente aqui do nosso cantor Doni Silva, vai lá, vai estar aqui no rodapé, né? Para você se inscrever lá também no YouTube do cantor, ver os clipes que são extraordinários, né? Os clipes do cantor Doni Silva. E nós queremos então agradecer, Doni, você fazer aí as considerações finais. Agradecer vocês também aí, né, da Igreja Isocede, aqui de Chapecó, pastor André, tenho um carinho enorme pelo senhor, pela sua família, pela essa igreja maravilhosa que a gente se sente em casa aqui, né? O Kleber também, que tem uma segunda casa aqui em Chapecó, e o Kleber é um grande amigo nosso, um parceiro mesmo, para todas as horas, né, Kleber? Então, um irmão em Cristo, né? Eu costumo falar para ele, eu converso mais quase com ele do que o meu próprio irmão, na verdade, né? A gente conversa muito e de tudo também, né, Kleber? Você pede conselho, de tudo que a gente precisa, a gente consegue se abrir e falar, eu preciso, o que tu acha disso? Né? Em todas as situações. E agradecer a cada ouvinte, a cada um que ficou com a gente aqui nesse podcast aqui, agradecer e só falar para vocês assim, que Jesus, ele é o suficiente para todas as coisas, todas as horas. Não importa o que você está passando nesse momento, não importa a situação, não sei o que pode estar acontecendo com você, mas quero que saiba que o único que pode transformar, o único que pode mudar, que pode amanhã ser um outro dia, um dia de sol para você, é o nosso Pai lá em cima, o nosso Salvador, e coloca tudo na mão dele, coloca na mão dele, que para ele, o médico pode dizer que não dá, tudo pode dizer que não, mas ele dizendo que sim, você pode ficar tranquilo, dormir tranquilo, que vai dar tudo certo. Eu sou um testemunho vivo, e pastor André, só para o senhor ter ideia, esses dias eu fui orar por uma pessoa com câncer na minha cidade, e a gente faz a obra lá também, né? Eu fui orar, cheguei e cheguei cantando que ele estava chorando, porque, sabe?
E veio e eu testemunhei, porque assim, o meu pai, pastor, ele foi pastor, mas antes de tudo isso teve um propósito na vida dele. O pai era contra os evangélicos. O meu pai e minha mãe eram terríveis, contra demais. Não podia chegar a falar de Deus para eles, eles não aceitavam. E o meu pai veio para morrer em casa, desenganado da medicina, de Curitiba, com câncer no pulmão. Meu pai viveu até os 67 anos, Kleber, sem pulmão, pastor. O médico, nós levávamos eles de 6 meses para fazer acompanhamento em Cascavel, no Hospital do Câncer. O médico ficava doido lá. Falava assim, cara, não consigo entender como é que você chega caminhando, você está falando, você não era para ser assim. E ele veio para morrer. O médico deu 3 meses de vida. A minha mãe, nós temos uma irmã adotiva, a mais velha, a Ilse, que hoje cuido de igreja, inclusive, que a mãe adotou ela, porque não sabia que não ia ter filho mais com meu pai, porque deram 3 meses para ele, ele não caminhava, não comia, não falava, 40 quilos pesando numa cama em casa, veio para morrer. O médico falou assim, leva para casa, não tem mais o que fazer, a medicina já fez. E naquela época chegou um grupo de homens e pediu para a mãe. E para você ver a quantia que deram contra. Pediram para a mãe se eles deixavam ele levar num culto no ar livre. Lembra antigamente os cultos no ar livre, né? Num culto no ar livre que tinha um pastor, missionário Celso Lopes, talvez você está assistindo, você deva lembrar, quem mais antigo, Celso Lopes estava ministrando a palavra, que tinha o dom de cura. E a mãe falou assim, não, pode levar, eu não vou, pode levar. A mãe não foi. Precisava ela estar na frente, né? Ela não foi, ela ficou em casa. O meu pai saiu, nem um filho existia ainda, tinha uma adotiva. Meu pai saiu em cima de um colchão, aqueles homens levaram ele num Fusca, levaram ele, chegaram lá, largaram ele na frente o missionário num caminhão, no ar livre. E no final da pregação, o missionário Celso Lopes olhou para o meu pai e falou assim, você crê que Jesus pode curar você agora aqui? E meu pai só olhou para ele, fez o sinal com o olho que sim. E ele falou, em nome de Jesus, então, eu te ordeno, levanta e anda. E o pai saiu deitado numa cama de casa e chegou caminhando em casa, na mesma noite. E com isso do meu pai, dessa cura do câncer, a família inteira do meu pai se converteu. Tenho tios meus, irmão do pai, que são pastores, são presbíteros. Meu avô morreu presbítero. A família inteira. A minha mãe, quando meu pai chegou caminhando na mesma noite, pastor, imagina, um homem que veio para morrer em casa, não caminhava, fazia mais de ano. A minha mãe falou assim, mais de ano que ele não caminhava. Aí chegar daquele jeito, e ela falou assim, então é o seguinte, vamos esperar alguns dias, se esse Deus mesmo aí dos crentes, que diz que curou você, não acontecer mais nada, nós vamos servir esse Deus dos crentes aí. E aí, não demorou, eles foram para a igreja e começou um processo de ministério, tudo. E então, assim, hoje eu sou uma testemunha viva, pastor, que pode qualquer um dizer que não é possível. É possível, porque eu sou um fruto de alguém que veio para morrer em casa. Deus mandou, talvez você esteja com um resultado desse. Mas para Deus não tem nada impossível. Glória a Deus. Ele pode fazer por você. Esse foi Doni Silva aqui no podcast Isso a 7. Até o próximo.